Crianças e adolescentes que vivem em ambientes de temperatura muito alta. Zonas quentes do planeta Terra. O calor distribuído pelo Sol através dos raios solares são de extrema importância para a vida na Terra. No entanto, a distribuição e o modo com que esses raios solares atingem a superfície terrestre variam de região para região, fazendo com que diferentes climas se formem. Quanto mais perpendiculares esses raios encontram a Terra, maior será a temperatura. Logo, quanto mais próxima a linha do Equador, maior é a quantidade de calor atribuída a determinado lugar. Este fenômeno de relacionar a localização de certo lugar com a linha do Equador é dado pela latitude. Além da latitude, outros fatores também influenciam no clima, como a altitude, que se trata de uma descrição vertical em relação ao nível do mar. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. A maritimidade, que se refere à relação da proximidade das regiões com o mar. Quanto mais próximas, mais influenciadas pelas massas de água, tornando a região mais úmida e com maior índice de chuva. As massas de ar são porções de ar que se deslocam pelo planeta, podendo ser quentes ou frias. Por sua vez, a continentalidade se trata das condições relacionadas às características continentais onde tal região está localizada. Além destes, outros fatores, como as correntes marítimas, o relevo, a vegetação e a urbanização, são consideradas nas análises das constituições climáticas. O efeito da altitude no crescimento. Pois bem, duas crianças que crescem em diferentes altitudes ao longo de sua vida, elas apresentam diferenças nos períodos de crescimento e desenvolvimento. Por exemplo, uma criança que cresce a uma altitude elevada, ela vai apresentar, em comparação a uma criança que cresce ao nível do mar, um retardo no seu crescimento, desenvolvimento e também, muitas vezes, na maturação esquelética e sexual. Esse retardo ele se deve à hipóxia, que é um fenômeno que significa baixa concentração de oxigênio no sangue, que, nesse caso, se dá pela presença do ar rarefeito em altitudes elevadas. Aqui temos alguns exemplos de cidades bem quentes. Aide Alfa se localiza no Sudão, faz fronteira com o Egito e seu clima é árido tropical, caracterizado por ventos secos e quentes. Na primeira quinzena do mês de maio, a temperatura máxima em Aide Alfa foi de 40 graus Celsius. Timbuktu se localiza no país de Mali e faz fronteira com o deserto do Saara. A cidade de Timbuktu fica rodeada por dunas de areia, fazendo o clima árido tropical mais seco. Na primeira quinzena do mês de maio, a temperatura máxima em Timbuktu foi de 44 graus Celsius. O clima, na verdade, ele influencia de maneira geral na evolução dos seres humanos. Alguns estudos indicam que nós nos encaixaríamos, assim como qualquer outra espécie, em algumas regras ecológicas. A primeira seria a regra de Bergmann, que postula que em espécies de sangue quente, a massa geralmente aumenta com a queda da temperatura. A outra é a de Allen, que postula que em espécies de sangue quente, o tamanho relativo das partes expostas do corpo, ou seja, dos nossos membros, diminui com a diminuição da temperatura. É por isso que indivíduos que habitam áreas frias são mais pesados e têm membros menores. Se a gente relaciona a regra de Allen com a de Bergmann, a gente chega nesse R, que é um índice de superfície diária por massa corporal. Em regiões quentes, então, seguindo a regra de Bergmann, os indivíduos vão ter massa menor e, seguindo a regra de Allen, vão ter uma maior área de superfície, o que resulta também em um maior R, como indica o gráfico. O R vai indicar, então, que as pessoas que habitam regiões quentes possuem um físico que maximiza a área da superfície por unidade de massa corporal. Ou seja, quem vive em ambientes quentes tem perna longa. Parece também que o próprio aumento na massa corporal é maior entre populações de climas quentes. Ou seja, quando há um ganho de massa, esse ganho vai ser maior em quem vive em ambientes quentes do que quem vive em ambientes frios. Esse estudo também vai dizer que a relação entre a área de superfície e o clima mudou menos através dos séculos do que a relação entre clima e a massa corporal. Isso porque a hereditariedade das proporções corporais é maior do que a hereditariedade da massa corporal em si. Você provavelmente tem uma altura média entre seu pai e a sua mãe, mas não necessariamente você tem um peso médio dos dois. O que nos deixa com uma questão: será que a massa é o melhor indicador de tamanho corporal para examinar a aplicabilidade das leis ecológicas em humanos? Será que a gente não poderia usar, por exemplo, a altura, ou dobras cutâneas, ou circunferências? Voltando a falar de crianças e adolescentes que vivem em ambientes quentes, existe um estudo de 1959 que analisou o aparecimento da dentição permanente e o acontecimento da menarca em crianças americanas que moravam nos trópicos. Foram estudados 198 estudantes americanos de 5 a 15 anos que residiam no Rio de Janeiro, mas que frequentavam escolas americanas e que consumiam produtos americanos. Dessa forma, com o grupo controle nos Estados Unidos, os pesquisadores conseguiram garantir que a única diferença fosse o clima.
Esse estudo longitudinal sugeriu que o aparecimento da dentição permanente é precoce, enquanto a menarca é um pouco atrasada nos trópicos, ou seja, nos ambientes quentes. Você já ouviu falar que as crianças crescem mais no verão? Pois bem, trata-se do mito de estirão de verão. De acordo com o livro Atrasos do Crescimento, na primavera e no verão, a velocidade de crescimento é maior quando comparada com o outono e inverno, estações consideradas mais frias. Será que a maior prática de exercício físico nesse período favorece esse crescimento? Por estarem de férias e terem sua alimentação alterada, as crianças passam a ganhar mais peso? Há um artigo que diz que sim. Nessas épocas mais quentes, as crianças passam a se exercitar mais, ganhando assim um grande aliado ao bom crescimento, o exercício físico. Sem contar que no verão, devido às férias escolares, passam a se alimentar de forma diferente à habitual, ganhando assim mais massa corporal. Não é apenas durante as férias que as crianças brincam e praticam exercícios físicos, mas em regiões de clima quente deve-se dar uma atenção maior a elas, já que a evaporação, mecanismo mais importante para a perda de calor, encontra-se imaturo em pré-púberes, podendo ser 2,5 vezes menor que a dos adultos expostos às mesmas condições climáticas, levando-os a uma menor produção de suor. Além disso, crianças apresentam menos volume cardíaco, plasmático e débito cardíaco para a mesma carga de trabalho em comparação aos adultos. Elas possuem mais dificuldade de se adaptarem ao calor por exibirem uma superfície externa relativamente grande por unidade de peso corporal, o que faz com que seus corpos absorvam calor mais rapidamente em ambientes onde a temperatura ambiental ultrapassa a da pele, e produzem mais calor metabólico por unidade de massa durante a atividade física. Então, suas necessidades energéticas podem ser de até 30% mais elevadas do que nos adultos, o que pode ser atribuído a menor eficiência mecânica, além de possuírem um mecanismo sudoríparo infantil subdesenvolvido. Tal mecanismo é simpático-colinérgico, sendo a acetilcolina a principal substância neurotransmissora envolvida na expulsão do suor. Em humanos, o número de glândulas sudoríparas varia entre 1,6 e 4 milhões distribuídas por toda a superfície corporal, e após 2-3 anos de idade, não há formação de novas glândulas. O que ocorre é uma hipertrofia da glândula conforme o crescimento, em especial da área de superfície corporal, elevando a quantidade de suor eliminado. Além dele, a maturação e a aclimatação do indivíduo causam um maior estímulo colinérgico da glândula. Mesmo soando menos, as crianças ainda soam, e a transpiração aumentada durante o exercício em temperaturas elevadas conduz rapidamente à desidratação. Com sua progressão, ocorre uma combinação de sensações indesejáveis, incluindo boca, garganta e lábios secos e rachados. A sede é estimulada por 2 mecanismos homeostáticos principais: aumento da tonacidade celular detectada pelos osmorreceptores do sistema nervoso central e pela redução do volume extracelular monitorado pelos barroreceptores. O balanço hídrico corporal necessita de uma integração constante entre a ativação destes, de modo que a ingestão de líquidos seja similar à perda. É muito importante ressaltar que também há mecanismos não homeostáticos de estímulo à sede, incluindo uma ampla influência psicológica e ambiental, disponibilidade de bebida, gosto, temperatura, associação com refeições e hábitos sociais. A desidratação superior a 2% do peso corporal prejudica o rendimento em adultos. Contudo, em crianças, apenas 1% já compromete o exercício, dificultando a sudorese e aumentando o risco de um quadro de hipertermia. Jovens atletas devem ser orientados para que desenvolvam bons hábitos de hidratação. Estimula-se que o balanço hídrico de crianças sedentárias seja de 1,6 litros por dia. Dessa forma, crianças ativas devem ingerir um valor superior a este para assegurar a boa hidratação. A American Academy of Pediatrics recomenda para crianças e adolescentes em regiões de clima quente e úmido a redução na intensidade das atividades, hidratação constante antes e durante o exercício, o uso de roupas claras e o importante uso do protetor solar. Pode-se concluir, então, com base nos artigos analisados por este estudo, que os fatores climáticos exercem sim influência sobre o processo de desenvolvimento da criança e do adolescente, ainda que de maneira não tão amplamente conhecida pela literatura. Pode-se também entender essas mudanças corporais decorrentes do clima como processos adaptativos pelos quais o corpo passa. Entretanto, não se deve descartar o fato de que nós, como indivíduos, estamos expostos a uma grande diversidade de fatores. Sendo assim, não se pode excluir a influência que demais fatores, ligados ou não ao clima, exercem no desenvolvimento. Isso deve ser levado em consideração no estudo apresentado.